Shalom, bom dia, amada, bom dia, glória a Deus pela sua vida, o Senhor é contigo, você é bendita do Senhor, é a princesa do Senhor, você é escolhida de Deus, aquela que o Senhor escolheu para fazer as boas obras, para fazer a diferença nessa terra, você é a luz do mundo, o sal da terra, amém? Receba sua identidade em Cristo Jesus. Ele te escolheu para as boas obras e para fazer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Tudo que Deus planejou para você é bom. É bom. Esteja hoje no centro da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui no devocional 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos começar, mas antes precisamos orar. Então vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Querido amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo, Santo Espírito, faz morada dentro de nós. Ministra nosso coração. Fala, Senhor, ao que o Senhor quer falar conosco. Nós te damos total liberdade, autorização. Em nome de Jesus, ministra a Tua palavra, nos traz discernimento espiritual. Nos faz, Senhor, a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, capítulo 5. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, e as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, e com toda pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. E por isso agrada a Deus. E a viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. E se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar, e assim elas trazem condenação sobre si, pois haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendam a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que viúvas mais jovens se casem. Tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Alguns, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que liberam bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecaram deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos,
Aqui procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados dos outros se manifestam posteriormente. E da mesma forma as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer ocultas. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-lo ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Bom, Paulo está aqui dando conselhos a Timóteo, né? Então, Timóteo, ele é o mentor de Timóteo. Timóteo, ele ensina, né, as coisas mais pessoais que ele poderia falar para alguém, ele pode falar para Timóteo. E aqui foram registradas. Então, ele dá conselhos acerca das viúvas, dos líderes, dos escravos, né? Sobre os diáconos, sobre as pessoas que trabalham na obra, como devem trabalhar, quem são aceitos, quem não são, por que são. Então, são diversos conselhos que são importantes, inclusive para mim e para você hoje. Vamos seguir aqui. Ele vai falar agora sobre o amor ao dinheiro, e isso é extrema importância. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. E por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Aqui, né? Falando do amor a dinheiro, é a raiz de todos os males. O Senhor, Ele quer nos dar tudo do bom e do melhor, sim. Isso está lá em Isaías 1,19. Nós vamos comer o melhor desta terra. Mas o nosso propósito não deve estar em ter muito dinheiro, né? Para que você quer muito dinheiro, né? Por quê? O que você vai fazer quando você tiver muito dinheiro? Então, assim, nós precisamos estar atentas a isso, ao propósito das coisas, para que a gente não caia, para que a gente não se desvie. Como ele está falando aqui, ó, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé e o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão, na presença de muitas testemunhas, diante de Deus que tudo dá vida, e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Então, as recomendações, né, de Paulo para Timóteo. E ele continua aqui. Ele é bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível e quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja a honra e poder para sempre. Amém.
Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Bom, Paulo dá várias recomendações, a Timóteo, fala com Timóteo. Aqui a gente leu, capítulo 5 e 6, Paulo falou do amor ao dinheiro, falou de como cuidar das viúvas, como fazer. São vários conselhos, que hoje o Espírito Santo possa te ministrar, possa trazer clareza da palavra em nome de Jesus. Que em nome de Jesus seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas e que o Espírito Santo venha trazer revelação. Amém?